marketing, ele é dono de uma agência de marketing, sobretudo de tráfego pago, né? Ele é casado, né? É missionário, né? Participou durante muitos anos da Renovação Carismática Católica e hoje atua como coordenador de um grupo de oração chamado Nossa Senhora Aparecida, no Santuário da Mãe Aparecida. Então, assim, ele tem um carisma muito grande com música, e consegue evangelizar através assim da voz e também de evangelizar multidões, assim, sabe? O Paulo deu esse dom, né? Tem gente que consegue evangelizar através de uma arte, outro através de uma legenda, outro através, né, de uma gravação da equipe técnica. O Paulo é aquela pessoa que Deus usa para evangelizar multidões, né, através da comunicação. Então, seja bem-vindo, viu, Paulo? Né? Você vai assustar, assim, ver poucas pessoas, eu, a Márcia, o Pedro que chegou, que está gravando, a gente manda a aula para o pessoal, mas essa turma que está aqui está fazendo a comunicação acontecer, né, em paróquias missionárias. Isso me alegra demais. Né? Que nem eu comentei, a gente estava falando, essa quase paróquia São Sebastião, que eu tenho um carinho muito grande, onde nasceu a Coriezo, né? Da casa do padre à última comunidade são 42 quilômetros, né? E a maioria deles de estrada de chão. Então, assim, a formação que você vai dar agora vai chegar a todo esse pessoal e com o coração muito aberto estão aguardando. Então, contigo, seja muito bem-vindo à Trilha Franciscos. Obrigado, Fábio, pela introdução. Eu acho que falou coisas até mais do que mereço, mas estamos aí, né, graças a Deus, nessa caminhada há bastante tempo. Conheço o Fábio também há bastante tempo, né? Sei lá, deve ter uns 20 anos que eu conheço o Fábio, por aí. Né? E desde que eu conheço o Fábio, ele já é esse comunicador, né? Acho que o Fábio é do tipo de pessoa que já nasceu comunicando, né? Então, é engraçado o módulo que o Fábio colocou para a gente falar hoje, né? Porque pode parecer contraditório, né? A gente falar de comunicação e aí o módulo a gente vai falar sobre silenciar, né? Isso é muito importante, né? E depois que o Fábio me fez esse desafio, né, de estar falando para vocês aqui, eu fui também olhar um pouco para esse lado e quanto que é importante, né? Para falar a verdade para vocês, eu nunca tinha parado para pensar o tanto que é importante para o comunicador ele também silenciar, né? O comunicador ele tem que ter o tempo para falar, para ser a cara mesmo, para dar a cara ali, para mostrar se é aquela coisa realmente, às vezes, até de gritar mesmo para o mundo sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer ou sobre o que aconteceu. Esse é o papel do comunicador, mas aquele momento de silenciar. Até Jesus, um dia, ele chegou para os apóstolos e falou assim que não é hora de falar ainda, né? Não divulguem ainda sobre isso, né? Então, existe aquele momento da gente se guardar para nós, da gente silenciar, da gente ter um tempo para pensar no que vai acontecer, de como colocar, o momento até de colocar em oração aquilo que a gente vai fazer. Né? Não sei se na Pascom de vocês isso acontece, mas aqui, por exemplo, aconteceu muito. Antes da Semana Santa, houve um tempo da Pascom se reunir para rezar, para silenciar, para ouvir a voz de Deus. Né? Porque a comunicação, ela na igreja, ela funciona de uma forma diferente do que qualquer outro lugar, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, eu que trabalho com isso, né? Eu tenho a minha empresa e eu tenho clientes que são do meio católico, né? Eu tenho clientes que são do meio secular e é totalmente diferente, apesar da gente fazer a mesma coisa, né? Que a gente às vezes edita um vídeo, publica um vídeo, faz um patrocinado, né? Mas o como é diferente, né? A comunicação dentro da igreja ela tem o seu jeito diferente de fazer. Porque não é somente você colocar uma pessoa profissional para fazer, né? Às vezes você coloca lá, a gente já teve experiências aqui mesmo no grupo de oração de colocar um super mega fotógrafo para tirar foto
e às vezes colocar um fotógrafo, às vezes um pouco mais simples, mas que tem uma vida em oração. As fotos são diferentes. Porque às vezes o cara tem um time, ele sabe a hora de fazer, ele sabe a hora de executar, ele tem aquele feeling de ver a coisa acontecer, aquele olhar espiritual da coisa, sabe? E eu acho que isso é muito importante. E eu tomo conta aqui, não sei se o Fábio sabe, mas a comunicação da comunidade católica Maria de Nazaré, quem faz sou eu, tanto da comunidade quanto dos colégios, que hoje tem em Divinópolis, Rialma e São Luís do Maranhão. E é muito engraçado, porque a gente faz alguns vídeos muito bem preparados, muito bem editados, muito bem roteirizados, né? E esses vídeos, ele tem o seu local ali, né? Ele tem o seu engajamento legal e tal. Mas quando eu posto um vídeo sem edição, somente as crianças cantando uma música lá em adoração de Jesus, sem nenhuma edição, esse vídeo ele bomba. Ele bate 700 mil visualizações, às vezes bate 1 milhão de visualização. Então, tá vendo que às vezes não é o fazer de fato, mas é o como, né? E aquelas pessoas que filmaram aquele momento, eles prepararam no seguinte momento, eles silenciaram, né? De saber que é importante rezar. Gente, vamos rezar aqui para a gente preparar para esse momento. E na hora do ato acontecer, eles filmaram em oração e postaram aquele vídeo lá. E o vídeo bombou, né? Então, no meio religioso, às vezes a gente foge um pouco daquilo que está enquadrado de fazer, né? Eu sei que é muito importante a gente fazer um vídeo muito bem editado, eu sei que é muito importante a gente fazer um conteúdo muito bem preparado, mas em vários momentos, aquilo que na intenção, na oração antes, aquilo que é preparado, aquilo que tem essa preparação mais espiritual, às vezes ela funciona melhor. Eu não estou dizendo que tem que ser feito de qualquer jeito, claro que não. Né? Mas eu digo que é muito importante todo o conteúdo da igreja ele ser colocado em oração também, porque a intenção não é somente divulgar, a intenção é evangelizar, a intenção é atingir o coração, a intenção é converter o coração, porque entende que as pessoas que vão numa missa e têm a experiência com Jesus, as pessoas que vão num encontro têm experiência com Jesus, elas passam pela comunicação primeiro, elas enxergam o que você postou, elas veem aquela arte, elas veem aquele vídeo, né? E se não tiver uma oração por trás daquilo, não tem o mesmo alcance, né? E eu não estou falando de alcance de Instagram, eu falando alcance realmente de atingir o coração daquela pessoa, né? Então, a gente tem que andar em conjunto quando a gente vai postar um conteúdo com a igreja. Se a gente conseguir fazer as duas coisas, é melhor ainda. Ter um conteúdo bem preparado, bem elaborado, bem roteirizado, mas que seja feito também com oração, com essa espiritualidade, o conteúdo ele funciona muito melhor, né? E eu tenho percebido cada dia mais que na igreja, aquilo que é feito de forma mais natural possível, ele funciona melhor. Eu digo nessa questão de coração, não de engajamento, porque às vezes a gente posta um videozinho engraçadinho, né? Geralmente a galera mais jovem, né? O EAC, a JC gosta de postar esses videozinhos que é de trend, né? E às vezes funciona bem para isso, né? Tem esse engajamento legal, mas eu falo na questão de conversão. Eu digo nessa questão de alcançar o coração das pessoas, de ter aquele toque espiritual. Os vídeos mais simples têm funcionado melhor, né? Para vocês terem ideia, depois eu vou mostrar para vocês, eu posso passar para o Fábio os 2 links, né? De vídeos que eu postei aqui na minha rede social recentemente. Postei um vídeo que foi uma ação que a acolhida do nosso grupo fez, né? A gente fez um videozinho com uma música do Ramon e Rafael, no fundo, e o vídeo é o pessoal preparando a cruz para a acolhida. E é um videozinho assim, simples, a gravação não foi das melhores, o vídeo não tem uma qualidade excelente, né? Mas foi um vídeo pensado, sabe? Foi um vídeo rezado. E o que estava sendo feito naquela acolhida foi uma coisa muito feita de coração. O vídeo bateu 1 milhão de visualização. Ele deve ter batido até um pouco mais aqui. A gente ganhou, Fábio, só nesse vídeo, 2.400 seguidores em um vídeo. E foi um vídeo sem intenção nenhuma de viralizar, sem intenção nenhuma de bombar. Foi um vídeo que a gente fez, que a gente quis nesse vídeo
parabenizar a acolhida, sabe? A gente quis fazer nesse vídeo uma forma de gratidão com a acolhida, o cuidado que eles teve de preparar esse papelzinho para entregar no grupo de oração, né? E o vídeo deu muito certo, bateu mais de 1 milhão de visualização. Um vídeo simples, posso mandar o link para o Fábio depois mandar no grupo de vocês, é para vocês verem que o vídeo não foi, né, aquele, nossa, que vídeo, né, muito bem editado, tal. Foi um vídeo simples. Acredito que até o aplicativo CapCut tenha essa edição, esse template pronto para editar, né? É só jogar os vídeos lá e ele já entrega para você pronto. E o outro vídeo foi eu aqui na minha casa, tocando violão com a minha filha, né? Até a minha esposa brincou comigo que o sofá estava atrapalhado, o cabelo da sala estava atrapalhado e tal, e ele está batendo quase 300 mil visualizações. É um vídeo eu cantando com ela, né? Então, assim, existem muitas coisas que a intenção ali, a oração colocada, o coração colocado no momento de você fazer, ele vale mais do que a superprodução, né? Igual eu falei com vocês, e repito, não estou dizendo que não tem que ser bem preparado, não tem que ser de qualquer jeito, não. Se a gente conseguir fazer as duas coisas, melhor ainda. Mas existem momentos que aquele feeling, nós, gente, vamos pegar esse videozinho aqui, olha lá, aquele cara rezando ali, vamos pegar aquele cara rezando ali, aí o padre levanta ali a Eucaristia, aquele momento ali, aquela foto, aquele vídeo ali, esse feeling, aí eu digo, ele é mais importante do que o profissionalismo. Porque às vezes o cara profissional, porque eu sei que às vezes a Pascom, aqui acontece, eu não sei se aí tem essa frequência, da gente chamar uma pessoa mais profissional para fazer. Às vezes a pessoa vem até de graça, chama um fotógrafo para fazer um apanhado para a gente aqui, né? E as fotos ficam muito bonitas. Mas essa pessoa às vezes não tem esse feeling espiritual, que às vezes uma pessoa que às vezes não tem um conhecimento tanto de fotografia, tanto de filmagem, ele vai ter, de sacar aquele momento certo, ideal para fazer a postagem. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente aprende esse feeling, né? Como é que a gente sabe a hora de fazer, de tirar essa foto e tal? É a hora da gente parar e rezar. Porque eu acho que muito do que acontece é Deus que coloca no nosso coração. Né? A gente tem que acreditar nisso também, que muito das coisas que vai acontecer ali, a gente é conduzido a fazer aquilo. E é por isso que existe esse momento do antes do acontecer, do antes do evento, a gente silenciar e ouvir o que Deus tem para falar para nós. Né? Sempre, aqui no grupo aqui, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe aqui, mas antes era só eu. Né? Antes o grupo aqui era só eu que fazia as artes, que fazia os vídeos, que fazia a divulgação, que fazia patrocinado, tudo era eu que fazia, né? Mas sempre, e isso até hoje, né? Tem um momento de a gente parar, rezar e sentir, né, o que Deus quer falar para a gente, o que Deus tem preparado para nós. E isso funciona muito, porque hoje a gente vê um grupo, né, não sei se o Fábio tem essa percepção, não sei se ele enxerga dessa forma, mas acredito que é um dos grupos hoje que mais funcionou. Assim, a gente pode colocar até nível nacional, porque é um grupo que tem um pouco mais de um ano, que hoje vai mais de 1.500 pessoas. E ele acontece uma vez só por mês, né? E o grupo já está quase batendo 10 mil seguidores. E isso, eu acredito que tem muito de mérito disso, né? Dessa preparação do antes de acontecer, da gente rezar, de ter o silenciar, né? Antes de fazer as coisas. Então, eu acho isso muito importante. Muito importante. Hoje a gente tem uma equipe legal, né? Mas desde antes isso já funcionava. E aí eu digo, né, apesar de tudo que eu disse isso, apesar desse momento de silenciar, da gente saber o momento de fazer as coisas, de orar, mas é muito importante que até essas pessoas que têm o lado mais espiritual, elas também se prepararem, né, de forma profissional. Porque eu vejo que isso aqui também foi uma virada de chave muito grande no nosso grupo, né? A gente começou muito bem, mas quando começaram a chegar pessoas que queriam se vir e também são profissionais da área, aí a chavinha virou, sabe? Mas aí é o que eu falei, é a junção das duas coisas. A pessoa que sabe fazer, mas é uma pessoa também que tem oração. A pessoa que sabe esse momento de silenciar, essa pessoa que sabe de como usar dessa parte, desse lado missionário online, né? Que eu acho que faz toda a diferença, que hoje não tem como uma paróquia fugir disso,
né? Hoje, para vocês terem ideia, domingo de Páscoa, eu e a minha esposa, a gente costuma ir na missa de 9 horas. A gente foi na missa de 9 horas, mas a missa não foi 9 horas, a missa foi às 7. E eu não tinha, a gente não foi informado, a gente não teve divulgação. A gente, nossa, então a gente vai ter que ir em outra igreja. Aí eu procurei no Instagram de algumas paróquias, saber o horário de missa, quase nenhuma postou. Eu achei absurdo a paróquia não postar os horários de missa do Tríduo Pascal, né? Então, assim, achei isso um absurdo. A gente foi numa igreja que geralmente a missa é 9 horas, ela estava fechada, que é a igreja de São Geraldo. Não tinha postagem das datas, dos horários. A gente foi em várias paróquias e a gente não estava conseguindo encontrar os horários de missa de domingo de Páscoa, né? Então, olha que loucura isso, né? Da importância da comunicação. A gente foi na missa, acabou que a gente foi no Nossa Senhora da Guia, que também não tinha a comunicação do horário da missa no Instagram. Eu sei que quando eu fui acessar o site, lá tinha os horários de missa de todo mundo. Mas eu vou falar a verdade, eu estou no meio, eu não acesso o site da Diocese para saber o horário de missa, eu vou no Instagram, né? Então não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Hoje todo mundo está no Instagram, hoje todo mundo está nas redes sociais. Hoje o perfil, eu já não sou tanto dessa época, né? Mas hoje a gente está também no TikTok, né? Já nem sou eu que faço o conteúdo para TikTok, mas temos lá o conteúdo lá, porque a gente sabe que existe uma juventude que está lá, a gente sabe que existe uma adolescência que está lá e também precisa conhecer Jesus, né? Então, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas no nosso meio que são tanto profissionais e também tem esse lado missionário também, esse coração, esse sentimento por Jesus. Então, assim, hoje não tem como você fugir disso. É importante, Márcia, né, lá na sua paróquia, ter pessoas que são profissionais, mas é muito importante ter pessoas que têm esse feeling da paróquia, de conhecer a paróquia, de saber como as coisas funcionam, para repassar para esse povo. Porque quando você chama a turma para ajudar, para tirar foto e tal, elas têm que ser orientadas por esse povo que entende mais do que está acontecendo, que entende mais da situação ali, da paróquia, do povo ali, para saber orientar esse pessoal. A gente até teve uma discussão recente no grupo de comunicação, porque está tendo uma discussão muito grande a respeito de direitos autorais de foto, né? Ah, não, porque se tira uma foto, o cara não quer, ele processa a igreja. Isso é verdade, isso aconteceu e a pessoa ganhou, né? Olha que loucura isso, né? Então, existe até os trejeitos do que a gente pode fazer na igreja, né? Como fazer. Então, quando o Fábio mandou esse tema para mim, eu achei muito importante isso, porque a gente precisa desse momento, a PASCOM, a comunicação da igreja, precisa desse momento para silenciar, tanto para rezar, tanto para buscar conhecimento técnico, para a gente fazer uma comunicação boa. Porque eu peço desculpa por falar isso, porque eu sei que isso vai chegar em muitas pessoas, em muitos comunicadores de vários locais da igreja, mas infelizmente hoje a comunicação na nossa igreja ela é uma vergonha, comparado com outros lugares, tá? É claro que eu sei que tem paróquias que é muito bom, eu sei que tem grupo de oração que é muito boa a comunicação, mas no modo geral é muito ruim tudo que a gente tem, infelizmente. E eu digo assim com o coração partido, porque eu sei que todo mundo que está envolvido são pessoas que não ganham nada para fazer isso, são pessoas que doam assim de coração, que fazem assim, de tudo assim para entregar o melhor, né? Eu sei disso. Mas eu sei que as ferramentas também que às vezes a paróquia te dá, eu sei que às vezes as ferramentas que a igreja nos dá também são limitadas, né? Porque a gente precisa de um telefone melhor para fazer uma filmagem, a gente precisa de uma câmera melhor para fazer a filmagem, e a paróquia não oferece isso. Né? Eu sei que a maioria das paróquias não oferece isso, então você tem que tirar de você. Tem que ser, ou você faz o seu bolso, né, comprar um equipamento melhor, ou você usa aquilo que você tem. E às vezes aquilo que nós temos no momento não é o melhor para fazer um conteúdo ideal, né? Mas
é o que a gente tem hoje, né? Então, a comunicação da igreja, ela sofre por isso. Porque eu sei que, por exemplo, qualquer igreja evangélica hoje, o povo taca dinheiro. E taca dinheiro em patrocinado, taca dinheiro em equipamentos, e na igreja católica, infelizmente, a gente não tem isso. E o que o Fábio está fazendo agora é muito importante. Porque eu sei que, mesmo que com pouco que a gente tem, mas que com formação, a gente receber conhecimento, a gente consegue tirar leite de pedra, a gente consegue fazer uma coisa bem legal, uma coisa que alcança mais pessoas. Porque eu fiz uma aula há pouco tempo, foi até onde o Fábio, acho que teve essa ideia, né? Eu fiz uma divulgação e tal, e o Fábio, a gente linkou isso, e foi uma aula muito produtiva. A gente teve várias pessoas ali também, de Minas Gerais inteiro ali conectado com a gente teve uma aula ali com mais ou menos umas 30, 40 pessoas, se eu não me engano, no dia. E muitas pessoas, com aquela aula que eu dei, muitas pessoas vieram para mim depois e falaram assim: Paulo, você não tem noção a diferença que fez na nossa comunicação aqui, no nosso engajamento, com aquelas pouquinhas dicas que você deu para nós do que a gente fazer, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? E digo para vocês que estão escutando isso, que, né, passou por todo esse processo, não parem de buscar conhecimento, porque o que vocês estão fazendo é muito significativo para essa revolução na comunicação da igreja. Eu falei para vocês que hoje é precário, mas tem melhorado e muito, porque graças a Deus, Deus tem colocado pessoas muito boas para assumir isso, né? Que não é fácil, não é fácil. Você assumir esse papel da comunicação, você assumir esse papel da Pascon na igreja, com toda essa limitação que eu comentei, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, mas que não é impossível. Porque tenha certeza que se Deus colocou você nesse lugar, é porque Deus sabe da sua capacidade, é porque Deus sabe que através de você muitas coisas podem acontecer. E digo mais, que através de você pode acontecer uma grande revolução na comunicação da sua paróquia, do seu grupo de oração, da sua igreja, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque depois que a gente começou a fazer esse trabalho aqui na comunicação do nosso grupo de oração, até a Pascom da paróquia viu que teve que subir a régua. Eles viram que eles tiveram que fazer uma mudança também. Até as postagens da Pascom daqui da nossa paróquia deu uma mudança, deu uma melhorada, os vídeos melhoraram. No caso aqui foi até o contrário, né? Eu concedi um microfone de lapela para eles, né? Coloquei nas mãos do padre Luiz, que hoje ele usa até para a diocese aqui de Divinópolis, né, que tem feito toda a diferença, né, um microfoninho de lapela, para a voz sair melhor e tal. Então, assim, para resumir tudo isso que eu falei, na comunicação da igreja, precisamos muito ter pessoas com esse olhar, né, do que está acontecendo, do que está... dessa espiritualidade, sabe? Não sei se você... Eu não consigo encontrar a palavra certa para dizer, mas não sei se vocês estão entendendo. É esse feeling de saber a hora de capturar aquela imagem, saber a hora de capturar aquele vídeo, né? Porque o nosso papel como comunicador são vários. Primeiro, anunciar aquilo que vai acontecer, notificar aquilo que está acontecendo, e a gente proclamar aquilo que aconteceu, né? A gente, então, a gente trabalha das três formas: o antes, o durante e o depois, né? Então, a gente precisa ter muito esse feeling de saber o que postar. E qual que é a intenção nossa de postar? Isso aqui eu falo muito, sabe? Tudo que você... É por isso que é importante o silenciar, para vocês fazerem essa preparação. Escutar a voz de Deus e colocar no papel, porque existem, tem que existir em tudo que vocês vão fazer nas redes sociais a intenção. Tipo, eu vou fazer essa publicação, vou fazer esse vídeo, mas qual que é a intenção dela? Não, a intenção desse vídeo aqui é só comunicar o evento que vai acontecer na semana que vem. Beleza. Não, a intenção desse vídeo aqui é emocionar as pessoas que não participaram, mas que vão querer participar no próximo. Né? Não, a intenção desse vídeo aqui é mostrar para as pessoas quão lindo que foi esse evento, para mostrar para as pessoas o quanto é importante elas participarem. Então tem que ter uma intenção.
ela não... Isso aqui eu falava muito no colégio, né, aqui de Divinópolis, porque existia muito aquela questão de eu tenho que postar todo dia, eu tenho que criar conteúdo, mas beleza, tudo bem, de fato, o ideal é que a gente poste todo dia, mas qual que é a intenção de cada vídeo que vocês estão fazendo? Não tinha uma intenção, né? Não tinha um contexto por trás daquilo, era simplesmente aquele postar por postar, né? Então, é muito importante saber o que você está postando e qual o motivo por que você está postando aquilo, né? Não, estou postando isso aqui com a intenção de ganhar mais seguidores, estou postando isso aqui com a intenção de engajar mais com as pessoas, estou postando isso aqui com a intenção de ter mais comentários, estou postando isso aqui com a intenção de ter mais compartilhamento. Tem que ter esses posicionamentos ali, né? Ser esse discípulo missionário na comunicação, ser discípulo, esse missionário online, você tem que ter essa percepção, né? E aí, precisamos também ter a pessoa profissional. Pode ser que aqui a comunicação tenha essas duas pessoas separadas, de ter a pessoa com esse feeling, mas que não foto, que não sabe, às vezes, usar tanto a rede social, mas ela sabe, às vezes, eu já vi muito, até em pessoas velhas, me passar esses toques, não, Paulo, esse vídeo que você fez aqui, cara, acho que não fica legal, faz dessa forma que a pessoa já tem por natureza esse olhar, né? Mas aí, e tem aquela pessoa que ela simplesmente sabe executar, ela é muito boa em executar, aí ela tem que ter um direcionamento aqui, pega esse vídeo aqui, faz dessa forma aqui, aí a pessoa vai lá e faz o que você pediu. Né? Mas a gente pode também ter essa pessoa, esse combo aí, né? Essa pessoa que faz as duas coisas, aí é maravilhoso, né? Mas é muito importante ter essas duas visões, a visão profissional e a visão dessa percepção das coisas da igreja. Porque pensa, a gente convidou um fotógrafo aqui para o nosso grupo aqui, e eu tive que falar para ele não usar flash. Então ele não percebeu que o flash estava atrapalhando as pessoas participarem da missa, que o flash está atrapalhando as pessoas a participarem do grupo. Porque olha o tanto que chama a atenção, né? Um flash. Ainda mais pessoas que têm TDAH, que tem esse desvio de atenção muito fácil. Olha um flash, a pessoa já olha para cá, a pessoa já olha para cá. E como é muita foto, a pessoa não presta atenção em nada. Eu tive que falar para ele, seu irmão, deixa eu te falar, tira o flash das fotos, tenta às vezes colocar um pouco mais de ISO, né, assim que nas fotos para ficar mais claro e tal, mas não usa flash porque senão vai chamar muita atenção das pessoas. Não, vai ficar muito escuro. Depois a gente às vezes tenta tratar na edição, né? Se você não conseguir, porque tinha um outro fotógrafo aqui que já tinha esse olhar. Todas as fotos dele eram sem flash. Você vê que as fotos eram até um pouco mais escuras, mas tinha um olhar muito, muito delicado em cada foto. Tinha um olhar, mas depois eu vou até mostrar para vocês. Eu vou mostrar as duas, eu queria que vocês até falassem depois. Qual que vocês acham que foi tirado por essa pessoa com um olhar mais espiritual e com essa pessoa com um olhar mais profissional? Para vocês verem. De fato, se você só bater o olho, uma vai estar mais bonita do que a outra, mas a outra me emociona mais. Tem aquela foto que ela me toca mais. O cara conseguiu pegar aquele momento, sabe? Aquela lágrima, aquele momento emocional e tal. E às vezes uma pessoa profissional não vê aquilo como algo que seja relevante, né? Então, não conhecer os momentos, né? O momento da rosa, o cara não pegou. O momento da imagem, o cara não pegou. Porque o cara não tem esse feeling que aquilo é importante, né? Não tem aquele feeling que aquele momento ali ele tinha que ser registrado, né? Então, é muito importante isso. Muito, mas muito importante. Depois, se vocês entram lá no nosso perfil do Instagram, chama Grupo Oração Aparecida. O nosso perfil, ele não é bonito. Se você bater o olho nele assim, não é aquele perfil muito organizado, sabe? Tá tudo... Tem gente que gosta, né? Tem um toque, né? Que gosta de deixar tudo muito montadinho, essa arte encaixa com essa, que combina com essa, que faz com essa e tal. E tá tudo bem se você gostar disso. Mas o nosso perfil, a gente não tem isso, né? Não tem essa preocupação estética no feed por si só. A gente tem essa preocupação mesmo com o que postar e o como postar. E a gente percebeu que isso tem funcionado muito, de não se preocupar muito com a estética. Porque às vezes a gente deixa de postar porque, nossa, essa arte ela não está combinando com essa aqui. A gente não preocupa com isso. Pode ver que todas as artes nossas, se vocês olharem lá, todas elas, uma é diferente da outra.
A gente não segue um modelo de postagem. Por quê? E tem um significado por isso. Porque a gente entende que todo grupo nosso, todo mês, é um evento diferente. Então a arte não é igual, né? A arte não pode ser igual, porque é um evento diferente. E aí eu digo para vocês também, às vezes, pensar nisso. Porque a paróquia também, cada semana e tal que vai ter, cada festa, é um evento diferente da festa anterior. Se você usa da mesma estrutura para você fazer, fica parecendo que é a mesma coisa. Para quem está de fora, porque a gente tem que pensar que o Instagram, as coisas que a gente posta no feed ali, ela não foi feita para quem já nos segue. Ela foi feita para quem não segue a gente. Aquilo que é feito para quem segue a gente posta nos stories. Porque ali as pessoas veem, as pessoas acompanham, e ali a gente posta mais coisa do dia a dia, a gente posta mais vida real ali nos stories. Mas o feed, ele é feito para capturar, para alcançar as pessoas que não nos seguem. Você pode ver, depois lá dentro do Instagram, tem uma opção lá de insights, né, para você ver os alcances do seu perfil. Normalmente, geralmente, né, e o normal é estar assim, que você alcança muito mais pessoas que não seguem você do que pessoas que te seguem, né? Esse é o normal de acontecer. E se o seu perfil não está crescendo, é porque aquilo que você está postando não está agradando quem não te segue. Entendeu? Então, olha como é importante ter esse olhar, né? Porque se você está postando, posta todo dia, tal, mas seu perfil não cresce, você não alcança mais seguidores. É porque está agradando só quem te segue. Está agradando só quem te segue. Então, precisamos ter esse olhar para quem não segue a gente. E eu até estou fugindo um pouco aqui, tá, Fábio, do que, né, porque eu estou seguindo aquilo que estou sendo direcionado aqui a dizer, porque eu vejo que isso é uma fragilidade na comunicação. Eu vejo que isso, às vezes, é um ponto fraco. E olha que eu estou falando até de perfis que eu pego, porque hoje eu faço também, não sei se hoje eu comentei com você, Fábio, eu faço hoje o perfil do Braz Oss, da Canção Nova, né? Tenho feito alguns trabalhos para ele, tá? Hoje eu que tomo conta do Instagram dele. Então, assim, eu vejo que é uma fragilidade muito grande, de modo geral, é o seguinte: a gente postar um vídeo e achar que as pessoas vão entender aquele vídeo. Tipo assim, não sei se vou dar para entender, mas vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um conteúdo recente agora para o Lar dos Idosos, porque lá eles estavam com essa dificuldade. Eles estavam só postando conteúdo. Aí postavam uns vídeos muito aleatórios de idosos conversando com o outro, ou de um idoso falando uma coisa muito aleatória, e o vídeo não tinha um sentido. Às vezes tinha uma idosa lá, tem um vídeo lá de uma idosa balançando e cantando uma música católica. Aí eu mostrei esse vídeo pro pessoal da coordenação lá, falei assim, olha esse vídeo aqui. Aí o pessoal, é a fulana, olha que gracinha dela. Eu falei assim, vocês estão falando isso porque vocês conhecem ela. Vocês estão aqui, vocês convivem com ela, vocês conhecem ela, vocês sabem dela, né? Então fez sentido para vocês esse vídeo dela balançando aqui e cantando. Mas pensa comigo, de uma pessoa que não conhece o Lar dos Idosos, não faz ideia do que são vocês, ele tá rolando o feed e de repente aparece uma senhorinha balançando e cantando uma música. E ela tem uma dificuldade na língua, ela não fala tão certinho, então ficou parecendo uma pessoa doente tentando cantar. Então, não teve uma explicação daquilo. Então, quem está só rolando o feed e vê aquele vídeo, ou vai pensar que é uma pessoa doida, né? Olha só que maluquice, né? Tipo assim, olha só, é uma residente de um lar dos idosos, está sendo bem tratada, está sendo bem cuidada lá, mas para quem está vendo, às vezes acha que é uma pessoa doida ou acha que é um vídeo engraçado, aleatório e tal. Não é isso, né? Aí que eu falei para eles, o que tinha que ter sido feito aqui? Às vezes aparecer alguém e falar assim, gente, a gente vai apresentar agora para vocês uma das nossas mais queridas internas residentes do lar dos idosos, que é a fulana de tal, ela tem tantos anos, ela vai cantar uma música para vocês. E aí ela canta. Olha como que mudou totalmente o sentido do vídeo. Porque eu expliquei para quem não me conhece, para quem não me acompanha, o que está acontecendo. Aí a pessoa fala assim, nossa, gente, olha que cuidado que eles têm com o idoso, olha que gracinha desse idoso. E a pessoa às vezes vai acompanhar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque eu vi muito vídeo de Semana Santa, de simplesmente
um vídeo com uma música de fundo e alguma coisa acontecendo de Semana Santa. E postar esse vídeo. Não tem uma legenda do que está acontecendo, não tem uma narração de alguém falando ontem aconteceu a Quinta-feira Santa, que foi o dia do não sei o que tem, do lava-pés, que foi a Parará, que foi aquilo outro. Não tem. A gente tem, existe aquela, acho que tem um dizer para isso, mas de você achar que está subentendido, aquilo que você está postando. E não está. Muita gente não sabe o que é Semana Santa, muita gente não sabe o que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tem gente que não sabe o significado da Páscoa. Eu juro para vocês, a gente está numa bolha religiosa que a gente acha que todo mundo sabe, mas não sabe. Tem muito adolescente, muito jovem aí que às vezes acha que é simplesmente o dia que Jesus ressuscitou. O dia que simplesmente acha que é só isso, né? Então, olha para você ver, a gente vive tudo isso, a gente vive toda essa quaresma, vive toda essa semana, a semana maior da igreja, para a pessoa simplesmente achar que é o dia que comemora a ressurreição de Jesus, né? Não sabe o sentido daquilo que está por trás de tudo isso, então a gente não sabe colocar isso na rede social. A gente simplesmente faz uma sequência de vídeos, coloca uma musiquinha bonita de fundo e posta. Então, é muito importante. É por isso que o que o Fábio me passou, o tema que ele me passou, me fez muito refletir sobre isso, de algo que eu já percebia, que eu já via, mas nunca tinha parado para pensar que era importante externar isso, que é importante a gente passar isso. Porque esse silenciar foi justamente o que me fez olhar tudo e ver aquilo que era bom e aquilo que não foi tão bom, né? E agora é a melhor hora da gente fazer isso. A maior semana da nossa igreja passou. O que a gente tirou de proveito, né? O que a gente conseguiu tirar de bom? O que a gente conseguiu externar para o nosso público, né? E olha, está acontecendo agora na nossa igreja um ato gigante, né? Que muita gente não conhece, muita gente não sabe, e a gente não está conseguindo passar. Que é o quê? A gente vai ter um novo Papa. Olha o que aconteceu essa semana para nós. Logo em seguida da Semana Santa, a gente tem a morte do Papa Francisco e a gente vai ter agora um novo Papa. A gente precisa comunicar para as pessoas sobre isso. A gente precisa mostrar para as pessoas da importância dessa data, porque é algo histórico na nossa igreja, né? A morte e o início de um novo Papa marca um ciclo, né? Marca uma era na igreja, né? Então a gente precisa saber comunicar bem isso. A gente precisa ter alguém ali na rede social que seja o pároco, que seja o coordenador de PASCOM, chegar e falar, pessoal, não sei se vocês, todo mundo na verdade todo mundo está sabendo, da morte todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo da morte do nosso querido Papa e tal, e explicar o que vai acontecer agora. Qual é a importância da gente estar em oração agora, da igreja se unir agora? Porque o que a gente vê muito é muita divisão, né, quando a gente fala de Papa. Eu não gosto do Papa, eu gosto do Papa. Para mim, isso. E para falar que na igreja não tinha que ter isso. Você é católico, não tinha que ter essa, né? Eu não concordo com o Papa, não tinha que existir isso. É o nosso Papa. Queira ou não, né? É o nosso Papa. Então tem que ter essa explicação. Qual que é a simbologia ali? Qual que é a importância do Papa? O que ele representa para a nossa igreja? Agora é a melhor hora da gente explicar isso. E digo para vocês assim, que até às vezes no nosso meio, até da gente de servo de grupo de oração, não sabe o que vai acontecer agora, não sabe qual que é a sequência que vai acontecer agora, não sabe qual que é o cronograma agora dos cardeais, do que vai acontecer, quanto tempo que gera, quantos cardeais são, como é feita a votação. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Dentro da igreja. Imagina fora. Então, assim, você comunicador,
você coordenador de PASCOM, você coordenador de comunicação do seu grupo, você coordenador de algum movimento, porque hoje a gente fala, até vou me corrigir, que a gente fala de comunicação, a gente acha que é só PASCOM na igreja, mas não, né? Aqui na paróquia aqui, a Acolhida tem o Instagram, o Dízimo tem o Instagram, né? Todas as pastorais aqui têm ido para o Instagram, isso é maravilhoso, né? Eu tenho visto essa movimentação muito legal aqui das pastorais. Cada uma tem se virado aqui com o seu próprio Instagram, eu acho isso muito legal, né? O EAC que tem o seu Instagram, o SCC tem seu Instagram, então isso é maravilhoso. Então, se você que coordena isso, você que toma conta, gerencia o Instagram de algum movimento, é muito importante você entender isso, de reunir com o pessoal, de fazer esse momento de oração, e entender que existe um direcionamento de Deus para a comunicação de dentro da Igreja Católica, né? Existe. Tem melhorado e muito, igual eu tenho comentado. Esse movimento que o Fábio tem feito aqui, eu tenho visto que é meio que geral, todo mundo tem se preocupado com isso, né? Eu sei que é um gargalo que a gente tem, mas é um gargalo que todo mundo percebeu e tem buscado correr atrás e melhorar. A gente tem um grupo de PASCOM aqui, vou até olhar aqui, ó, a quantidade de pessoas, quer ver? Que tem aqui, ó, olha para você ver, a gente tem um grupo aqui da PASCOM da Diocese com 157 membros, né, que tem sempre lhe dividido conhecimento, tem buscado conhecimento, isso é muito bom, porque é a forma que muita gente tem ali de entrega para Deus através da comunicação, através daquilo que sabe fazer melhor. E digo agora para você que está com esse déficit no seu ministério, que você precisa de pessoas, né? Eu tenho aqui no grupo a gente fez o que a gente fez? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A dica de ouro aqui. Em todo grupo que a gente tem feito, em todo movimento que a gente tem feito, até nas missas a gente tem pedido para o pessoal fazer o quê? Tira uma fotinha, faz um vídeo, posta e marca a gente, né? E marca a gente, que a gente vai repostar todo mundo. E o que a gente fez? A gente começou a ver muitos vídeos bons, muitas fotos muito boas. O que a gente fez? A gente chamou esse povo, a gente convidou esse pessoal a ajudar a gente, né? Hoje, muitos do Ministério de Comunicação do nosso grupo de oração são pessoas que foram convidadas porque a gente viu que tirou e fizeram vídeos bons e marcaram o nosso grupo, né? Puderam agregar e tem agregado muito o nosso grupo de oração, né? Então esse olhar ele é muito importante, né? De a gente saber quem chamar, de saber quem a gente pode convidar para agregar no nosso movimento, né? Eu acho maravilhoso. Eu acho que o que eu tinha preparado mais ou menos é isso. Eu quero abrir agora, se a Márcia quiser fazer uma pergunta, e digo mais, né? Se você depois quiser, Fábio, deixar aberto as perguntas, o pessoal fazer, e você me mandar, eu respondo também a pergunta de todo mundo. Pode colocar o meu WhatsApp à disposição, eu estou aqui para agregar, né? Eu criei um grupo também de comunicadores, que direto tenho postado dicas ali de postagem, de como repostar uns stories, de como fazer um vídeo melhorzinho ali para você postar, né? E tenho feito isso tudo assim de coração, né? Nunca cobrei nada, nunca cobrei R$1 de ninguém ali para poder ajudar, né? O dom que a gente recebe, ele é gratuito, né? Então esse repasse, ele é gratuito também. Que bom, Paulo. Assim, eu fico muito feliz, né? Vou passar a palavra para a Márcia, né? Mas assim, quando Deus colocou no meu coração esse tema do silêncio, eu falei, uai, Jesus, eu acho que o senhor errou, porque assim, o Paulo ele é muito criativo, ele é muito do fazer, de pegar microfone e tudo, mas eu percebendo, né, na sua fala a importância de ser dócil ao Espírito Santo, de saber que você faz muitas coisas, mas que isso nasce de um silêncio orante. Se não tiver silêncio na sua vida, não teria comunicação. Isso, assim, acho que é importante para você e para nós, para a gente entender nesse momento aqui da nossa trilha, né? Que a gente já teve várias aulas,
e a gente sempre está focando nessa importância da escuta, né? Sim. Então, sem escuta, não tem como Fábio, e assim, depois você pode marcar essa aula. Eu faço questão da gente marcar isso até presencial, se possível. O pessoal faz a caravana e vem para cá e tal. Porque eu fiz um curso agora, Fábio, e esse aqui, ele é fantástico para a gente dar para as pessoas. Que é o quê? É a comunicação através dos temperamentos. Porque cada temperamento, ele enxerga a comunicação de uma forma, ou ele recebe, ele chama mais a atenção dele um tipo de comunicação. Depois não sei se vocês têm costume de comprar curso na internet, de comprar as coisas na internet, porque vocês podem ver que a página de vendas, ela é gigante, porque ela comunica com os 4 temperamentos. Que massa. Porque assim, a pessoa chega aqui, não me agradou, vai arrastando, ela vai tentando te convencer de comprar aquilo. E ela tenta usando os temperamentos. Então, até isso na igreja é muito importante, porque a gente tem que entender que existem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que é mais dinâmica. Então, a gente tem que saber comunicar para todas elas. Então, um evento, ele tem que ser comunicado de 4 formas, para esses 4 tipos de temperamento, para a gente alcançar todos os públicos. Eu tenho feito muito isso, eu tenho até falado isso com a Thaís, da Arte Sacra, a gente vai fazer uma quantidade de conteúdos agora, eu falei para ela, tem que fazer 4 conteúdos, 4 vídeos, um para cada temperamento. Né? E ela achou fantástico, ela não conhecia isso, né? Desse tipo de comunicação, e ela falou, Paulo, eu estudo temperamentos e faz total sentido. Né? Então, a gente vai bolar essa formação, né? Se Deus quiser, a gente vai bolar isso até presencial. Se Deus quiser, aqui mesmo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a gente vai lotar esse lugar aqui de comunicadores para a gente formar esse povo. Amém, amém. Pode contar conosco, viu? Vamos estar junto. Né? Márcia, com você, Márcia. Eu achei engraçado das aulas que eu assisti, eu achei essa mais te dando mais, como que eu vou dizer, mais encaminhamentos, né? As outras, mas sobre o temperamento, a penúltima aula, né? Foi. Ela chegou a falar alguma coisa sobre isso. E engraçado que naquela aula isso me chamou a atenção, e agora você, Paulo, vem e fala a mesma coisa. Vou procurar estudar mais sobre isso. Não, isso é muito importante, porque assim, aqui em casa, por exemplo, eu sou sanguíneo e a minha esposa, ela é melancólica. Então, aquilo que chama atenção para ela não chama atenção para mim, e vice-versa. Então, a comunicação, até visual, auditiva, para as coisas é diferente. Né? Tem coisa que chama minha atenção, vou mostrar para ela, ela não acha graça. Né? Então, porque, por exemplo, dá um breve resumo aqui, não sei se ela explicou isso, a pessoa da formação anterior. Mas, por exemplo, a pessoa que ela é colérica, ela não tem muito tempo, ela é muito dinâmica. Então, a comunicação com ela tem que ser muito rápida e certeira. Vai ter um evento dia tal, data tal, no local tal. Pronto. Isso que ela precisa saber. Ela não gosta muito de encheção de linguiça, aquela coisa. Se você começar a falar com ela alguma historinha, ela vai te pular de vídeo. Né? Agora, o melancólico, ele já é mais emotivo. Então, se você fala levado mais para a emoção, para o sentimento, isso chama mais a atenção dela. Agora, o fleumático, ele gosta de prova. Tipo, quem fez isso aqui deu certo. Quantas pessoas participaram disso aqui e gostaram? Ele é mais racional, então ele gosta de saber, será que isso aqui é verdade mesmo? Será que isso aqui funciona? Será que isso aqui é bom? Então, ele gosta de números, ele gosta da coisa mais detalhada, você explicar e até ter prova social, se possível. Né? E a pessoa sanguínea é aquela da festa, da diversão, da coisa mais engraçada, da coisa mais inusitada. É aquilo que chama atenção. Né? Então, é esses tipos de temperamento e esse tipo de comunicação que a gente tem que pensar. A gente tem um minutinho só agora, Fábio. Deixa eu só falar uma coisa. Eu achei interessante você chamar a atenção do antes, durante e o depois. Porque a gente aqui está ainda naquela fase muito de nada profissional. A gente está começando, está buscando. Eu achei isso muito interessante. Às vezes a gente posta só aquilo que já aconteceu e esquece das outras, né? Para chamar a atenção, para até mesmo o pessoal ter uma continuidade do que a igreja está oferecendo.
Gente, eu vou mandar outro link, porque eu quero tirar uma dúvida com o Paulo, quero te ouvir também, Márcia. Só um minutinho. Tá. Que depois, você percebe que às vezes só posta depois, né? Mas não prepara antes, não faz essa divulgação, né? Exatamente. Agora com a Semana Santa, né? Acabou que aconteceu um pouco disso. A gente colocou assim a programação, mas e também diariamente a gente colocava isso que faltou na paróquia que você procurou, Paulo. A gente tinha, todos os dias a gente tinha lá o post das celebrações do dia e tal. Mas uma coisa sistemática e tudo a gente não fez. Porque olha só para vocês verem, qual que é o próximo evento da igreja? Na Sul, por exemplo, você sabe qual que é o próximo? A minha? Agora vem o mês de maio, que aí a gente tem coroação. Mês mariano, né? Tem coroação e tal. Então, olha só, o que vocês podem fazer? Exemplo. Porque agora vai ter... não sei se a catequese mesmo faz isso, ou se vocês postam alguma coisa de chamar as crianças para participar e tal. Então, agora é o momento ideal de quando você for divulgar uma coroação, vocês postarem vídeos anteriores para remeter as pessoas aquilo que aconteceu no ano passado. Quando vocês forem fazer uma data mais especial, postar a arte, deixar ela fixada até o dia que aconteceu, vocês tiram ela de deixar fixado, né? E os stories, eles têm que ser postados todos os dias. Eu falo com o pessoal, tipo assim, no mínimo 6 stories por dia. Porque o que dá sentido a pessoa continuar te seguindo é você estar alimentando ela ali do que está acontecendo, ela ficar por dentro. E aí você fala assim, não, Paulo, mas todo dia o que a gente vai postar? Primeiro, existe santo do dia, todos os dias. Se vocês entrarem no site da Canção Nova, todo dia tem santo do dia. Vocês podem pegar a imagem do santo, colocar a oração dele, colocar E hoje a gente tem uma ferramenta, gente, que, assim, ela é maravilhosa, ela é fantástica e muito pouco usada na nossa igreja, que é o ChatGPT. Que se você fala assim com ele, vou fazer isso aqui agora para vocês verem que na prática, aqui, deixa eu ver qual que é o santo do dia. Eu vou pesquisar no Google, aqui, santo do dia. O site da Canção Nova me falou, Santa Senhorinha, modelo de oração, contemplação e trabalho. Eu vou colocar aqui o link do site. Tem alguém me ligando aqui. Peraí. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tem alguém me ligando aqui, a ligação parou, a câmera. Mas daqui a pouco volta. Eu vou pegar o link aqui e vou... Só um minutinho, gente, rapidinho. Para eu te pegar. O Davi! Ô, gente, gracinha! Gracinha do Davi, gracinha do Papai Coruja. Ô, Paulo, você está com o fone desligado. Quem é pai sabe como é que é isso aqui. Mas aqui,
Aí eu peguei aqui no site da Canção Nova, né, o link, e joguei lá no ChatGPT e fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT. Falei assim, ó, eu preciso de conteúdo para me postar nos stories sobre o santo do dia. Às vezes uma enquete e tal. Ele me joga tudo já, ele me manda tudo pronto. O que eu preciso fazer? Pega ele aqui, por favor. Já ajuda aqui aos universitários. Ai, Jesus. Só foi ir pro colo da mãe, já parou de chorar. Sim. É carisma. Sumi de novo aqui, ó. Mas aqui, aí, fiz aqui agora, peguei o link da Canção Nova, joguei lá no ChatGPT, aqui, ó, e coloquei assim, ó, quero um conteúdo para... Aqui, ó. Conteúdos para story sobre curiosidade do santo do dia. Beleza. Aí, ele já está escrevendo aqui para mim, ó. Vamos ver o que ele colocou. Ele me mandou imagens, né? E colocou aqui várias curiosidades sobre o santo, a oração do santo. Então, ou seja, ele já me deu aqui 5 conteúdos de stories para me postar. Então, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Então, a gente pode usar muitas essas ferramentas para nos ajudar e auxiliar na ideia do conteúdo, porque é o mais difícil, às vezes, é a ideia do conteúdo, né? O que postar, né? Mas se você explica para o ChatGPT, e é um aplicativo gratuito, tá? Ele é gratuito, você pode baixar no seu celular, tem para Android, tem para iPhone, você escreve, você pode até mandar um áudio para ele, que ele entende já. Pode mandar um áudio para ele explicando o que você quer e ele te responde o que você pode fazer. Então é só você falar aqui, eu vou ter aqui, domingo que vem, uma missa dedicada a isso, isso e isso. Eu preciso de 10 de conteúdo para me postar. Ele vai te responder e te postar. É claro que nem sempre vai ser uma coisa que às vezes você quer fazer. Aí você corrige ele, muda um pouquinho o que você mandou para ele chegar num denominador comum. Mas é muito importante, agora voltando ao que a gente estava falando, desculpa aí, tá, gente? Mas é muito importante, sim, a gente pensar no antes, no durante e depois. E isso também nos stories. Nos stories, no durante, por exemplo, é o mais importante. Porque, por exemplo, o dia que acontece o nosso grupo de oração, os nossos stories bomba. E a gente posta uns 50 stories. E ele bomba, ele bate pico ali de 2.000 visualizações e tal. Por quê? Porque aquela pessoa que não conseguiu ir, aquela pessoa que não foi, gera curiosidade no que está acontecendo e ela quer ver, né? E a pessoa que posta, por exemplo, ela tira uma fotinha, ela posta, e a igreja reposta, a pessoa ela fica muito feliz com aquilo. Nossa, repostaram a fotinha que eu tirei e tal. Então, assim, esse durante ele é muito importante, de mostrar o que está acontecendo, de mostrar os trabalhos, mostrar o dinamismo que é a paróquia, né? Então, e isso, Márcio, não é algo exclusivo da paróquia de vocês ou de vocês aí. Isso é geral. Ninguém pensa muito nessa questão do antes, durante e depois. Pensa mais no depois. Acabou a Semana Santa, agora vamos postar o que aconteceu, né? E às vezes postar a arte do chamando o pessoal para participar, né? E aí que tá, e ainda é a arte, né? Eu sei que a arte ela é muito importante porque a gente deixa fixado, porque ela é muito fácil da pessoa bater o olho, olhar as informações que ela precisa, tá tudo e pronto. Só que a gente precisa pensar, igual eu falei, no conteúdo para aquela pessoa que não segue a gente, não sabe, não faz a menor ideia do que está acontecendo. E aquela arte não chama a atenção dela, né? Aí pensa comigo, a gente vai pensar aqui na sexta-feira, por exemplo. A gente pode gravar um conteúdo falando assim, você sabia, isso antes da celebração, você sabia que a Sexta-feira Santa é o único dia no mundo que não existe missa?
é uma celebração e tal, e explicar sobre isso, falar assim, você quer ter essa experiência da morte de Jesus, venha participar com a gente da celebração às 3 horas da tarde, Você tem um vídeo, você tem uma explicação, você tem até um vídeo meio que educativo, né, para essas pessoas. Então, a gente pensar nesse tipo de conteúdo e sempre pensar mais em vídeos do que em arte. Porque hoje o Instagram sempre entrega mais o vídeo. Se vocês pensarem em postar arte, pensa pelo menos em fazer um carrossel, que é aquele compilado de imagens, né, que você faz o arrasta para o lado ali e tem mais. Ele funciona mais do que a arte estática sozinha. E as fotos, que é muito importante postar foto também. A foto do povo participando. E aí é importante você explicar para o pessoal, quando for tirar foto, nunca tirar foto de alguém sozinho, né? Porque isso compila no direito de imagem. Então, sempre tirar foto do povo. Às vezes, uma foto de 3 pessoas juntas, 4 ali, uma cadeira inteira, e tirar foto. Porque aí não tem como a pessoa ela entrar na justiça como direito de imagem, porque é um local público. Né? A igreja é público ali, né? Então você tira uma foto do que está acontecendo na missa. Então, não tem como. Agora, se você tira a pessoa sozinha, ela chorando e tal, esse tipo de foto pode dar problema. Né? Mas é muito importante ter foto. Eu vejo que paróquias postam pouca foto dos acontecidos, né? Tem lá arte de santo, arte sei que tem arte. Não tem muita. Às vezes tem uma palavrinha do padre. Mas não tem muita foto do povo participando da missa. A missa de domingo, que povão, aquela missa bonita, aquelas fotos legais. Ok. Então é isso, né, gente? Márcio, falou que tinha uma pergunta, o Fábio? Então, que eu ia falar sobre a questão do silêncio ainda, a importância do silêncio para ouvir, além de Deus, ouvir as pessoas e ouvir também a sociedade, né? Porque muitas vezes, quando a gente fica em silêncio, a gente compreende o outro e ali surgem ideias criativas para fazer conteúdo. Não é isso, Paulo? Sim, com certeza. E assim, esse silenciar e ouvir de quem não entende nada da comunicação é muito importante, porque ela tem um olhar de quem está vendo ali, né? Às vezes um olhar diferente da gente que está produzindo. Então, por exemplo, a gente tem essa humildade de chegar para as pessoas, né, e perguntar o que vocês estão achando do conteúdo, você acha que está legal, o que você acha que a gente pode fazer, principalmente aquela pessoa que sempre comenta nos posts, né? Sempre tem aquela pessoinha que sempre comenta, sempre, né, tal. A gente às vezes tem que ter essa humildade de chegar e falar assim, e aí? Porque aqui no grupo, apesar da comunicação ser muito boa, muitas das vezes a gente escuta o povo falando, olha aqui, vocês estão postaram isso aqui, não, isso aqui não ficou legal, vocês postam pouco vídeo, não, por que isso aqui foi assim, por que não foi assim? A gente sempre escuta. Porque quem está curtindo, quem está vendo, são eles, né? Então, igual, por exemplo, no colégio. No colégio tem muita coisa que a gente faz lá que não gera engajamento nenhum. Não funciona. A gente continua fazendo. Que é o quê? A fotinha dos alunos em aula, que os pais querem ver, os pais gostam. Então, por conta do pedido dos pais de colocar mais foto dos filhos deles lá, a gente tem feito. Mas não é algo que funciona de forma assim, pensar em engajamento, não é algo que funciona. Porque, tipo assim, para quem segue, para quem não acompanha, tipo, pensando assim, em alcançar novos seguidores, o que interessa para aquela pessoa ver a foto de crianças aleatórias ali que não é filho dele? Não interessa. A pessoa quer saber do que está sendo falado, qual o tipo de conteúdo, quais são as aulas, quem são os professores e tal. Mas a gente posta porque o pai quer ver. Então a gente tem esse olhar também, essa humildade de escutar quem é o gestor do nosso conteúdo, né? Quem tem curtido, quem tem comentado o nosso conteúdo. Ô, Paulo, te apresentar a Ana Clara, que entrou agora. A Ana Clara, a gente tem o maior xodó com ela, porque ela assumiu a articulação da comunicação lá em Grota, né? E ela é jovem e ela está produzindo conteúdo para o Instagram, né? Então, assim, e ela é coroinha também, tudo mais, e tem feito uns vídeos muito legais, assim. Depois eu vou te passar a comunicação deles. Legal. Podem, como eu falei, pode deixar meu contato à disposição. Se vocês precisarem de mim, vocês podem contar para dica de tanto em CapCut ou em Premiere no computador, After Effects, criação de arte, tanto no Canva, Photoshop, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Ótimo.
Então tá. Deixa eu só perguntar um negócio. Você falou, Paulo, de um grupo no WhatsApp? Sim, sim. Você está nele, Fábio? Você não, tem um grupo acho de que eu tô não. comunicação, é isso? Sim, eu vou mandar para o Fábio, ele manda para vocês lá. Que a gente tira dúvida direto, o pessoal pergunta sobre questão de som, questão de fazer live. Direto a gente tira dúvida do pessoal. Sim, teve até sorteio esses dias. Teve, sorteio de microfone. A gente sorteou um microfone de lapela lá. Muito bom, muito bom. Manda o link pro pessoal lá depois. Tá bom, vou mandar, Paulo. Então, assim, só recapitulando, né? O Paulo falou que que vamos promover revolução na comunicação da igreja. Ele falou também da importância de escutar a Deus, capaz com fazer reunião para rezar, né? Para escutar, para planejar. Ele falou também da importância do feed, né? Que o feed, as artes, o conteúdo do feed é para quem não segue, né? E que o story é para quem segue. Eu acho que isso também foi muito importante, né? E aí, Paulo, agora a mensagem final, né, para esses comunicadores que estão aqui, mas aqueles que vão também ouvir e assistir a sua aula, qual a mensagem que você dá, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo agora, que vai vir né, o conclave, a eleição de novo Papa, né, um tempo tão especial na igreja. Gente, então, eu fico muito feliz pelo convite do Fábio. Eu acho que o que o Fábio está fazendo é algo desafiador de várias maneiras, né? Mas é algo super necessário para a gente conseguir alcançar cada dia mais um número maior de pessoas. Porque uma coisa que eu tenho percebido muito na nossa igreja católica é a sede que o povo está tendo por Deus. Né? Qualquer grupinho, pelo menos aqui em Divinópolis, qualquer grupinho, qualquer terço que está marcado, está lotando a igreja. Né? Hoje, você vai falar assim, vamos fazer um encontro tal, lota. Vamos fazer uma vigília tal, está lotando. O povo está com sede. Então, o povo precisa saber o que está acontecendo, precisa saber aonde ir, aonde encontrar Jesus. E esse é o nosso papel, direcionar, mostrar aonde que está acontecendo e o que está acontecendo. Amém, amém. Louvado seja Deus, então. Né? Vamos rezar ao nosso anjo da guarda, né? Pedindo que ele nos ensine a colocar em prática tudo isso. Né? Nossa próxima aula vai ser com a Malu, ela é daqui de Divinópolis também, ela é missionária digital, vocês vão gostar demais. Ela vai falar sobre a importância do diálogo, né? O Paulo falou aí que tem vários Instagrams nas paróquias, né? Como que a gente vai dialogar entre nós também, né? Enfim, Malu vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo, Deus te pague, estamos juntos, né? Vamos bolar esse workshop para a Thaís, vai ser excelente, sobre temperamento, né? Comunicação e temperamento, vai ser assim, show de bola. A gente podia fazer uma noite digital aberta para todo mundo do Brasil e eu convidando para o presencial. Né? Vamos pensar nessa estratégia, né? Vamos rezar, porque aí o pessoal que está aqui também pode participar no online, e vamos que vamos, né? Que Deus nos abençoe, obrigado pela companhia, estamos Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, me governe, me ilumina. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado. Estamos juntos com Deus. Tchau, tchau.